Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 2. Módulo 2. Ensinos diretos de Jesus. Roteiro 1. As bem-aventuranças. Nesta aula, vamos analisar as bem-aventuranças e vamos conhecer melhor a profundidade dos ensinamentos de Jesus nessa importante passagem do Evangelho. Tópico 1. Texto evangélico. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Atribui-se a Gandhi a seguinte fala, de que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas restasse apenas bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. E, de fato, as bem-aventuranças são um grande hino de amor e de compaixão que Jesus dirige aos sofredores, dando esperança a todos eles de dias melhores. Nesse ponto, compreendendo que o Espiritismo é o Consolador prometido, nós espíritas precisamos, então, exercitar essa capacidade que nos é dada, essa possibilidade que nos é dada de compreender os ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática numa acepção muito maior do que as próprias letras que estão ali grafadas no Evangelho. Jesus, então, ele se dirige não só àqueles que estavam ali no monte, mas a toda a humanidade, a todos aqueles que experimentam o cansaço, a opressão, o sofrimento e que, suportando as dores das provações, necessitam da esperança que Jesus lhes entrega com as bem-aventuranças. Considerando o texto evangélico, registra Humberto de Campos. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum, em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. Para esses espíritos, saturados de sofrimento, quanto para nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e desheredados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Mais adiante, continua Jesus em suas elucidações ao apóstolo. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses
quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quem efetivamente deseja ajudar necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda da humildade. A subida ao monte indica esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação, em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e de esclarecimentos. No ato de assentar-se, o mestre promove necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa que se eleva pelos fios da fé e da esperança, estabelecendo-se então um vigoroso processo de sintonia. Vemos na frase, aproximaram-se os discípulos, a capacidade de saber valer-se das boas oportunidades oferecidas pelas circunstâncias, em razão da misericórdia divina. É no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador em favor das criaturas, canalizando recursos de aprendizagem necessários ao trabalho de crescimento espiritual. O aprendizado dos discípulos foi veiculado por Jesus, que, aproveitando-se das circunstâncias, os orientou com sabedoria. Vemos então, nesse primeiro trecho, duas situações. A primeira é a necessidade de buscar elevar-se, da elevação, do sentido de subir, de se elevar, de aumentar o padrão vibratório. E a segunda é o sentar-se de Jesus, no sentido de Jesus possibilitar que aqueles outros entrassem no padrão vibratório dele. Então nós vemos a necessidade de sintonia. Só nesse início, o Evangelho nos apresenta que sempre precisamos elevar nosso pensamento, que Jesus estará disposto a permitir essa sintonia com ele. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, Mateus capítulo 5, versículo 2. A boca, além da função ligada à ingestão de alimentos e ao início do processo digestivo, é um instrumento de manifestação da palavra. Neste sentido, os ensinos de Jesus derramavam amor e profundas vibrações de consolação à multidão, além de estimularem valiosas induções ao estudo e ao trabalho, naqueles que se mantinham sintonizados com as suas orientações. O esclarecimento, emoldurado pelo carinho, pelo envolvimento afetivo de Jesus, tocava a quantos já se achavam predispostos às mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. Percebemos aqui, nessa explicação sobre esse pequeno trecho do Evangelho, esse versículo, que a fala ele é um instrumento importante de comunicação. E Jesus utiliza a fala, utiliza a boca para educar, para ensinar. Nós, por outro lado, muitas vezes usamos a fala como instrumento de colocar o outro em situação de sofrimento. Nós denegrimos, caluniamos, ironizamos, amaldiçoamos. Nossa condição inferior ainda não permite que nós usemos a fala como instrumento de elevação. Precisamos aprender, então, a utilizar a fala como instrumento de bênção, de ensinamento, de educação. Porque a palavra, quando usada corretamente, ela ilumina, ela edifica. Ela, então, vai penetrar no âmago de nossas consciências e aí nos retirar dos abismos de sombras onde ainda estamos adormecidos. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual.
Do ponto de vista material, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Precisamos entender nessa fala de Jesus que o pobre de espírito que é colocado não é no sentido material, né? E também não é aquele que é desprovido de conhecimento, que não é letrado, não tem títulos acadêmicos. O pobre de espírito que Jesus coloca aí é o espírito humilde, a pobreza do espírito no sentido de ser desprovido de orgulho, de vaidade. E por isso que Jesus fala que os pobres de espíritos, eles terão o reino dos céus, porque os orgulhosos, os vaidosos, eles não conseguem acessar o reino dos céus, em razão da condição vibratória. É preciso ser pobre de espírito, no sentido de ser humilde, para ter acesso às esferas mais altas de vibração, às esferas espirituais mais elevadas. E nesse sentido, se a gente olha, por exemplo, as pessoas que têm títulos acadêmicos, os doutores, eles são tão tomados pelo orgulho e pelo sentimento de superioridade que, inclusive, negam a existência de Deus. Em sua maioria, na academia, nas universidades, nos locais de ciência, nós vemos posturas de pessoas muito letrados, muito estudados, mas que afastam Deus de suas vidas. E é por isso, então, que Jesus fala que aos pobres de espírito será concedido o reino dos céus, porque essas pessoas que não são tomadas pelo orgulho, elas conseguem acessar as esferas superiores. Por outro lado, aqueles que se acreditam superiores, eles se colocam numa posição de tanta vaidade, de tanto poder, de tanto orgulho, que para eles Deus sequer existe. Por isso, Jesus, nessa fala, coloca a humildade como a maior das categorias das virtudes, a mais importante virtude, como sendo ela indispensável para se chegar ao reino de Deus. A expressão reino dos céus merece maiores esclarecimentos. Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como um lugar circunscrito. Esta concepção é ainda alimentada por muitos que costumam delimitá-lo como regiões superiores dos planos espirituais. Céus, no singular ou no plural, sugere a ideia de plano mais elevado. As faixas inferiores, ou o inferno, por sua vez, são os campos vibracionais trevosos e infelizes. Podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos componentes da paz e da segurança, no alicerce da humildade operante. Compreendemos, então, que céu ou inferno são estados de alma resultantes da harmonia ou dos desequilíbrios íntimos. Operar nos céus significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo a capacidade de elevar-se, de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade. Por isso, nós percebemos então que, ao falar em reino dos céus, Jesus ele está se referindo às esferas superiores e que, portanto, a humildade é um requisito, é algo indispensável para se atingir os padrões vibracionais mais elevados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. A marginalização era, à época de Jesus, vala comum na comunidade dos pobres e desvalidos. A austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia sufocada pela intolerância político-religiosa. Os que choram são considerados bem-aventurados porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como manifestação de desespero. É interessante quando nós analisamos essa questão que Jesus fala do choro, daqueles que choram. Aqueles que choram é porque estão passando por algum sofrimento. E precisamos então diferenciar o sofrimento do espírito do sofrimento físico. O sofrimento físico, ele muitas vezes repercute no espírito, mas em muitos casos nós vivenciamos sofrimentos de caráter espiritual, que são sofrimentos muito mais intensos, porque são aqueles que mexem com o nosso âmago, com a nossa essência. E por isso nós podemos diferenciar a dor física
da dor moral. A dor física é um fenômeno que utiliza-se do corpo físico para repercutir no espírito, enquanto a dor moral é algo que inflige nossas consciências. Por isso, nós conseguimos perceber com clareza que a dor física ela é temporária. Por outro lado, a dor moral ela será temporária, mas dependerá do espírito se desvencilhar das inferioridades que causam essa dor moral. E, portanto, essa dor de caráter espiritual, ela pode se manter e afetar o espírito durante um longo tempo. E quando Jesus, então, fala que aqueles que sofrem serão consolados, significa que a eles será dada a oportunidade de resgate, de dirimir as suas faltas e conseguir a redenção. Portanto, a fala de Jesus no sentido de consolo significa renovação, significa novas oportunidades de trabalho em benefício de si próprio no seu processo evolutivo, mas principalmente em benefício de todos os outros, de todos aqueles que necessitam de auxílio. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. A inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretendem apontar os mansos como passivos ou apáticos. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. São os que atendem aos chamamentos de mansuetude no trabalho incessante do bem. São pessoas que abrem mão de padrões personalísticos em favor da doação, de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário, ao influxo da verdadeira solidariedade. Vemos nesse trecho, então, que Jesus ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. E ele, por outro lado, ele acaba condenando, portanto, a violência, a ira, a cólera e qualquer expressão, qualquer comportamento que venha a ser utilizado por alguém para ofender ou prejudicar o seu semelhante. A promessa de que os mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que herança é receber algo por sucessão. A humanidade da Terra recebe como legado da bondade superior a vivência no orbe para desfrutar dos seus benefícios materiais e espirituais. A marcha evolutiva revela que, por força do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta da vida. São os altruístas e os desprendidos que confiam nas promessas do Cristo. O legado do Cristo é a mensagem de amor, consubstanciada no seu Evangelho. Desta forma, torna-se necessário, para sermos felizes, seguir as suas orientações como um roteiro de vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que a lei humana ela funciona da seguinte forma: quando alguém comete uma falta, recebe uma punição. E essa punição seria um instrumento para que o condenado ele sofresse a consequência daquilo que ele fez. Entretanto, a lei humana ela é falha, ela é imprecisa, e por isso ela não consegue atingir todas as faltas que um homem pode cometer. Normalmente, as faltas que a lei estabelece são aquelas que, de alguma forma, prejudicam a sociedade. Por outro lado, quando falamos nas leis divinas, nós vemos que Deus ele deseja que toda a sua criação progrida.
E por isso, Deus, ele não deixa de observar qualquer desvio que nós tomemos na jornada até chegar a Ele. Por isso, como Deus observa a tudo, mesmo nas situações mais simples, mesmo naquelas situações que não são externadas, que não afetam de maneira pública e ostensiva o outro, o próximo, nós ainda assim, nós somos chamados à responsabilidade por essas ofensas às leis divinas. E por isso, o sofrimento ele surge como um instrumento de sublimação, de elevação e de progresso. A finalidade dele não é punir o outro pelo mal que fez, e sim é fazer com que o outro ele aprenda a praticar o bem, vivenciando situações que causam para ele desconforto, como a dor e o sofrimento. Por isso, essa colocação de Jesus sobre aqueles que têm fome e sede de justiça se refere à possibilidade de eles evoluírem, de eles terem a oportunidade de resgatar as suas dívidas, os seus débitos, significando que não existe punição eterna, não existe inferno, não existe purgatório e não existe o céu. O que existe é a condição vibratória espiritual de cada um. E por isso, no esforço de melhoria interior de cada um, é que será saciado de sua fome e sede de justiça, porque a justiça divina, que é misericordiosa, possibilitará aquele que errou conciliar, resgatar e reajustar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Ser misericordioso é proposta abençoada para quantos, identificados com o imperativo da colaboração e da caridade, são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. A misericórdia, ela anda para e passo com a brandura, porque aquele que é misericordioso, ele vai ser brando e pacífico. E por outro lado, o que não é, ele não vai experimentar a paz. Portanto, essa misericórdia, ela está associada também ao esquecimento e ao perdão das ofensas. Por isso, a capacidade de amar e de fazer o bem é a base do sistema que nos leva até Deus. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la, exercê-la com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dando que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados. Situados como devedores perante a lei, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros. O esforço de purificação desenvolvido ao longo das reencarnações é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítido é o reflexo. Da mesma forma, um coração puro reflete a luz divina. A má utilização do livre-arbítrio nos macula, fazendo com que gravitemos ao redor de espíritos impuros, em razão da lei de afinidade. Pela asepsia de pensamentos, como pela seleção de atitudes, nos tornamos pessoas melhores. Um coração limpo é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Para tanto, é importante se ajustar aos princípios evangélicos e espíritas, incorporando-os como regra de conduta. Um coração limpo reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador. Por isso, ao falar da bem-aventurança dos puros, dos limpos de coração, nós estamos vendo Jesus se referir aos espíritos puros, aqueles que conseguiram se desvencilhar de suas sombras. E por isso, a única forma de chegar a Deus, de ver a Deus, é exatamente
conseguir atingir esse grau de pureza espiritual. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Há uma diferença fundamental entre pacífico e pacificador. Pacífico é um amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. O pacificador necessariamente tem que ser ativo e atuante. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. É inegável a condição de Deus como nosso Pai. Só que, em razão do orgulho, da vaidade, nós acabamos deixando de reconhecer em Deus essa paternidade divina. E por isso, nós rompemos ou afastamos os laços entre nós, criaturas, e o Criador. É preciso, então, que nós tomemos essa consciência de filhos de Deus, porque assim passaremos a ver o próximo verdadeiramente como irmão. E quando nós conseguimos ter essa compreensão dessa condição de filhos de Deus e de, portanto, convivermos como irmãos em humanidade, nós conseguimos reduzir as dificuldades, as discórdias, os desentendimentos e passamos a experimentar e a viver a paz, o entendimento. Por isso, o exercício desse papel de pacificador, ele só vai ser possível quando nós estivermos inspirados pelo amor aos semelhantes. E assim, livres das amarras que ainda nos prendem aos sentimentos inferiores, conseguimos desenvolver um ambiente de paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrado com os próprios exemplos. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios. Essa bem-aventurança ela vai se fazer presente quando nós estivermos efetivamente agindo, trilhando os ensinamentos de Jesus. E aí sim, ainda que sejamos perseguidos ou incompreendidos, se nós estivermos trilhando o caminho do amor, da caridade, da ordem, do progresso e da paz, nós estaremos então conseguindo obter o engrandecimento individual e espiritual e contribuindo para o mesmo engrandecimento coletivo. Este era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Espero que ela tenha sido produtiva para você. Eu peço que curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar com essa nossa aula. Muita paz e muita luz.